Hi, dear students, welcome! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de inglês instrumental. Esta é uma oportunidade única de fazer um curso técnico na modalidade de educação à distância, ofertado para vocês pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, IFNMG, através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Meu nome é Elmer Sena Souza e é uma grande alegria poder compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento e experiência como professor de inglês. Embora distantes fisicamente, os meios e as ferramentas de comunicação nos permitem uma certa aproximação, amenizando a falta do calor humano que a aula presencial proporciona. Desejo que todos tenham sucesso ao final do curso, mas sejam disciplinados em tudo que fizerem, pois a disciplina é um exercício, um hábito, e não é nada fácil de se conseguir, mas caminha lado a lado com o êxito. Sobre minha formação, sou graduado em Letras em Inglês pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e tenho especialização em Docência do Ensino Superior pelas Faculdades Unidas do Norte de Minas, FUNORTE. Tenho 6 anos de experiência no ensino de língua inglesa, nos níveis fundamental e médio, e 5 anos no ensino superior, como tutor presencial e professor de inglês no curso de Letras Português e Inglês. Atualmente ocupo o cargo de técnico em assuntos educacionais no IFNMG, na Diretoria de Educação à Distância, onde também trabalho como coordenador de cursos técnicos na modalidade de educação à distância. Bom, estou aqui, mais uma vez, contribuindo para a democratização da educação do nosso país por meio da educação à distância, cujo alicerce é o ensino mediado por tecnologias e metodologias modernas, as quais nos permitem chegar a lugares muito distantes de nossa sede e atingir um número incalculável de pessoas que antes não poderíamos imaginar. Por tudo isso, fazer parte deste projeto faz o nosso trabalho gratificante. Como disse no início, estudaremos a disciplina Inglês Instrumental. Vejamos alguns objetivos da nossa disciplina antes de prosseguirmos. Objetivos: compreender e usar expressões cotidianas básicas para satisfazer as necessidades primárias da comunicação. Compreender textos de gêneros diversos relacionados a assuntos do cotidiano. Compreender sentenças e expressões de uso cotidiano e relacionadas ao seu universo social. Conhecer estruturas gramaticais relacionadas aos tempos verbais, Simple Present e Simple Past. Desenvolver vocabulário referente às situações aplicadas no dia a dia. Como podemos perceber, o estudo de inglês instrumental envolve situações que proporcionarão a você, cursista, desenvolver vocabulário e conhecimentos gramaticais mínimos para compreender textos em inglês. Antes de continuar, gostaria de esclarecer alguns pontos importantes. A minha contribuição com a disciplina será na forma de introdução do inglês instrumental, procurando esclarecer e nortear o conteúdo de forma mais superficial e genérica, o que será trabalhado ao longo do período que será estudado. Todo o conteúdo da disciplina está dividido em 4 videoaulas que serão ministradas pela professora Ana Paula Ferreira, graduada em Letras em Inglês e especialista em ensino à distância e ensino de língua inglesa. Para verificar as datas e períodos de cada atividade, aula e avaliação, você poderá consultar o calendário e cronograma do curso que estão no ambiente virtual de aprendizagem, o famoso AVA, que será a nossa sala de aula virtual. Para quem não conhece, pense no AVA da seguinte maneira. Nós não temos uma sala de aula com portas, janelas e telhado para nos encontrarmos todos os dias. Então o AVA será nosso local onde poderemos conversar, interagir, trocar ideias, compartilhar experiências, enfim, nos socializarmos diariamente. Ficou claro? Caso tenham dúvidas sobre esse assunto, não deixe de postá-las em nosso fórum Tira Dúvidas. Cada aula corresponderá a uma semana de estudos e em cada semana discutiremos temas e conteúdos relacionados à nossa disciplina, de acordo com o que está previsto em nosso plano de ensino. E desde já aproveito a oportunidade para pedir que deem uma olhadinha lá no nosso plano de ensino, bem no início da sala, e vejam o que preparamos para vocês.
Assim, para refletir, praticar e compartilhar o conteúdo estudado nas aulas presenciais de cada semana, será proposta a discussão de um tema relacionado nos fóruns de discussão, cuja participação é imprescindível por dois motivos. Primeiro, para fixar, compartilhar e criticar o conteúdo estudado. E segundo, para ser avaliado pela participação nas discussões. Sobre os instrumentos de avaliação, falarei mais detalhadamente daqui a pouco. Uma dica importante para você, caro cursista. Para cada aula que for assistir, tenha em mãos papel e caneta, para quando surgirem dúvidas você possa anotá-las e postá-las no nosso fórum Tira Dúvidas ou nos fóruns de discussão para esclarecimentos. Pois a sua dúvida pode ser a de outros colegas e os esclarecimentos beneficiarão todos. Muito bem. O processo de avaliação é dividido em vários instrumentos, os quais envolvem fórum de discussão, avaliação presencial, AP, avaliação online, AO, atividade prática, atividades propostas para os momentos presenciais e autoavaliação. Vamos ver agora cada um de forma mais detalhada. Avaliação online, AO. São 20 questões, peso 1, valor 20 pontos. Segunda oportunidade da avaliação online. São 20 questões, peso 1, valor 20 pontos. Avaliação presencial, AAP. São 15 questões, peso 2, valor 30 pontos. Segunda oportunidade da avaliação presencial. 15 questões, peso 2, valor 30 pontos. Atividades aplicadas, visitas técnicas, trabalhos de campo e ou atividades práticas. Questões a serem definidas pelo professor, valor 20 pontos. Participação nas atividades propostas pelo professor nos encontros presenciais. Questões a serem definidas pelo professor, valor 20 pontos. Participação nos fóruns de discussão da disciplina, a ser definida pelo professor, valor 10 pontos. Autoavaliação, 10 questões, peso 1, valor 10 pontos. A descrição detalhada de cada instrumento avaliativo, bem como o valor de cada um, poderão ser também acessados em sua sala virtual. Caro cursista, quero dizer que o desafio pode parecer grande, mas o empenho e dedicação de cada um é que definirão o sucesso ao final da disciplina. Vejamos agora como será organizada a disciplina de inglês instrumental em termos de conteúdo a ser estudado. Na primeira aula, será abordada a definição de inglês instrumental ou English for Specific Purposes, que tem como objetivo desenvolver competências e habilidades para o reconhecimento, funcionamento e uso da língua inglesa, através da instrumentalização e uso de ferramentas específicas, preparando-o para a compreensão e tradução de textos diversos. A necessidade de compreender textos em áreas como medicina, engenharia, comércio e outras áreas técnicas levou à criação de uma metodologia que fosse específica para se atingir tal objetivo. Daí o surgimento do inglês instrumental, que faz uso de estratégias de leitura, ou reading strategies. Vejamos quais são elas. Identificação da ideia global, global idea. Ao ler um texto, podemos perceber um tema que é a ideia central dele e é representado pelo título. Ideias principais, main ideas. Apesar de o texto ter uma ideia central, ele apresenta ideias secundárias ou principais que sustentam a ideia global. As main ideas são localizadas nos parágrafos do texto. Palavras desconhecidas, unknown phrases. Não sabemos seu significado literal no texto, mas podemos deduzi-lo através da inferência. Inferência e dedução. Já mencionada no item anterior e será detalhado nas próximas aulas. Uso do conhecimento prévio. Todos nós possuímos algum conhecimento adquirido através da leitura acadêmica ou leitura de mundo e conhecimentos sobre artes, músicas, assuntos diversos. Esse é o nosso conhecimento prévio, que ajuda na leitura também em inglês.
Uso da informação verbal. São todas as informações fornecidas pelo próprio autor na elaboração do texto. Uso da informação não verbal. São as ilustrações, quadros, gráficos, números, tabelas, negrito, etc. Palavras cognatas. São palavras que possuem grafia igual ou semelhante ao português e com o mesmo significado. Exemplos: identity, identidade; hospital, hospital; dance, dançar; reality, realidade; voice, voz. Falsos cognatos. São palavras que possuem grafia igual ou semelhante ao português, mas com significado diferentes. Exemplos: actually, parece atualmente, mas é na verdade. Advert, parece advertir, mas é propaganda. Alias, parece aliás, mas é pseudônimo ou apelido. Intend, parece entender, mas é pretender. Palavras repetidas. São palavras importantes para a compreensão do texto. Compreensão geral. Pode ser obtida a partir do uso das estratégias listadas anteriormente. Como vocês viram, tais estratégias são muito importantes para a compreensão de um texto, porém elas não acabam por aí. Vamos ver mais algumas estratégias de leitura. Skimming. Nada mais é do que fazer uma leitura rápida do texto para captar a ideia geral. Você faz uma exploração geral do texto sem se deter em um ponto específico. Quando lemos desta maneira, rapidamente passamos os olhos pelo título, lemos os parágrafos, o nome do autor, a fonte, etc. Scanning. Usamos esta estratégia quando queremos encontrar algo específico no texto, isto é, nós sabemos o que estamos procurando. Exatamente o que fazemos com o scanner quando queremos copiar um texto. Selecionamos uma informação específica e nos fixamos nela. Prediction. Quando você utiliza de conhecimentos prévios e formula hipóteses tentando deduzir do que se trata o texto. A importância do uso de estratégias de leitura reside no fato de que elas servem para qualquer tipo de texto que vocês vão ler em inglês, mas que também se aplica à nossa língua materna, o português. Na segunda aula, será estudado outro item importante abordado em inglês instrumental, o desenvolvimento do vocabulário. Ter um bom conhecimento de vocabulário exige tempo e leitura em qualquer idioma, porém algumas dicas podem ajudar a melhorar um pouco a fixação de novos vocábulos. Para conhecer novas palavras da língua inglesa, vamos conhecer um pouco de algumas regras de formação de palavras. Além desse recurso, estudaremos estruturas gramaticais essenciais da língua, como pronouns, que são os pronomes, verb to be, no simple present, que é o presente simples, e no simple past, que é o passado simples. O alfabeto inglês e greetings, que são saudações. Em nossa terceira aula, vamos estudar detalhadamente os tempos verbais, os chamados verb tenses em inglês. Simple present, que é o presente simples, simple past, que é o passado simples. Vejamos um pouquinho deles no slide a seguir. Simple present, presente simples. O presente simples pode ser usado para expressar uma ação habitual, ou seja, aquilo que costumamos fazer sempre. I always leave home at 7. Eu sempre saio de casa às 7. I never work on Sundays. Eu nunca trabalho aos domingos. 2. Uma verdade universal. Babies cry. Bebês choram. Birds sing. Pássaros cantam. As formas afirmativa, negativa, interrogativa e short answers, respostas curtas, serão detalhadas pela professora Ana Paula posteriormente. Agora vamos ver o passado simples. Simple past, passado simples.
O passado simples denota uma ação que foi iniciada e concluída no passado. Uma característica importante é a forma dos verbos no passado simples, que são identificados como verbos regulares e marcados pelo sufixo ed, id. Já os verbos irregulares possuem formas próprias e devem ser memorizados de uma lista, devido ao fato de haver uma grande variação entre eles. Em frases afirmativas, a forma do passado simples é sujeito mais passado do verbo mais complemento. She broke her leg. Ela quebrou sua perna. O infinitivo presente deste verbo é to break, quebrar, ou seja, verbo irregular. He studied a lot yesterday. Ele estudou bastante ontem. O infinitivo presente deste verbo é to study, estudar, ou seja, verbo regular. The dog barked a lot last night. O cão latiu bastante na noite passada. O infinitivo presente deste verbo é to bark, latir, ou seja, verbo regular. As formas afirmativa, negativa, interrogativa e short answers, respostas curtas, também serão detalhadas nesta mesma aula pela professora Ana Paula. Assim, finalizamos o que será trabalhado na aula 3. Em nossa última aula, vamos estudar o Simple Future, ou futuro simples. Vejamos do que se trata. Simple Future, futuro simples, é identificado pelo uso do auxiliar o eu. Nas frases afirmativas, esse auxiliar deve vir sempre após o sujeito. O Simple Future é usado para 1. Falar de ações que ainda não ocorreram e que ocorrerão em um futuro não imediato. Penelope is a good student. She'll pass the exam. Penelope é uma boa aluna. Ela passará no teste. 2. Expressar ações completas no futuro. John will work in New York next year. João trabalhará em Nova York no ano que vem. Cars will be more economical in the future. Os carros serão mais econômicos no futuro. It will rain a lot tomorrow. Choverá muito amanhã. 3. Expressar decisões tomadas no momento da fala. The phone is ringing, I'll answer it. O telefone está tocando, eu vou atendê-lo. As expressões sublinhadas next year, in the future e tomorrow são determinantes para identificarmos o futuro simples, pois se referem a ações futuras. Então, todas as vezes que vocês encontrarem tais expressões, saibam que estamos falando do Simple Future. Bom, pessoal, assim nós finalizamos a introdução da disciplina Inglês Instrumental. E desde já deixo meus agradecimentos e meu abraço a todos vocês. Vimos informações relevantes ao cumprimento e boa condução da nossa disciplina. Como disse, as próximas aulas serão ministradas pela professora Ana Paula, mas nos encontraremos em nossa sala virtual para fazermos um ótimo trabalho nos fóruns de discussões. Conto com a participação de todos. Para encerrar, gostaria de deixar uma mensagem que serve para nos inspirar, independente da época em que estejamos. A adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Horácio. Bons estudos e até breve. Take care.